por unanimidade. Olha, tá feia a situação do Wilson no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente vai acionar nossa reportagem. Vamos ver o que tem a dizer o Andreasa a respeito do assunto, porque é um troço impressionante. Que poderia passar, a Mônica Bergamo já havia adiantado ontem, mas por 69 votos a 0, nem o anti-vitzeliano mais entusiasmado poderia imaginar um placar tão acachapante assim. Já informações do Rio. Nem a Alemanha em cima do Brasil, né? Foi praticamente um 7-1. A gente pelo menos fez um golzinho ali. Verdade. Agora a gente vai pro Pará com as investigações envolvendo a compra de respiradores, Tawane Costa. O Ministério Público Federal indica que o governador do Pará, Helder Barbalho, tinha relação próxima com o empresário que negociou respiradores para o estado. Helder foi um dos alvos da operação realizada pela Polícia Federal nesta quarta-feira para apurar suspeitas de fraude na compra de respiradores que custaram 50 milhões de reais. Durante a entrevista coletiva, o governador disse que não sabia que os aparelhos comprados não funcionariam e comentou sobre a proximidade com o empresário. Eu não tenho amizade alguma com qualquer empresário. Propaganda e alta qualidade em comunicação. E mesmo Se tivesse rabo preso, eu não teria mandado bloquear bens, eu não teria também mandado reter passaporte. Outras ações ocorreram em mais 6 estados, entre eles o Amazonas, onde o Ministério Público do Estado investiga a compra de ventiladores respiratórios pela Secretaria de Saúde. A titular da pasta, Simone Papais, nega que houve superfaturamento na compra dos equipamentos. A nova prisão no caso Marielle. Júlia Calembach tem as informações pra gente. 66 pessoas foram presas acusadas de participação direta ou indireta nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes desde o início das investigações do caso. A informação foi divulgada pela Polícia Civil e Ministério Público do Rio, que prenderam ontem o bombeiro Maxwell Simões Correia, acusado de ajudar a ocultar a arma utilizada no crime. O delegado Daniel Rosa conta que o militar emprestou pessoas que fizeram doações de campanha acima de 10 mil na última eleição, pessoas que têm veículos acima de 60 mil reais, pessoas que possuem embarcações, jet ski, lanchas e também pessoas que têm domicílio no exterior. Encontramos de cara 206 mil pessoas nessa situação. Questionado se esse cruzamento de dados é eficiente, o ministro da CGU, Wagner Rosário, afirmou que há um problema, na verdade, de conscientização. Por exemplo, você vai ver que tem presidiário pedindo. Como é que ele conseguiu pedir de dentro da cadeia? Foi fraudado o nome dele ou foi ele mesmo que pediu? Tem coisas do arco da velha que só a experiência vai nos trazendo as informações, e eu acho que isso, a melhora disso aí não passa por melhoria de controle a todo tempo, passa por uma melhoria ou por um crescimento, um incremento da educação do país, de uma consciência democrática cidadã, que isso vem com o tempo e eu espero que a gente atinja esse nível o mais rápido possível. O ministro da Controladoria Geral da União acrescenta que será difícil recuperar o... afirmar que Jair Bolsonaro liberou a entrada de Elcio no residencial no Dia das Mortes. Com horário reduzido, os shoppings voltam a reabrir hoje em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ontem, na capital paulista, o comércio de rua retomou as atividades com aglomerações, filas e falta de orientação do lado de fora, sobretudo na região do Brás, né, também da 25 de março, os principais centros de comércio popular. Tanto tempo, né, assim, sem comprar, né, então decidi vir comprar hoje. Já tô mais de uma hora na fila. Muitas filas, muitas pessoas. Sei que na região da Santa Efigênia tá um caos, gente de tudo que é lado, tudo aberto. Nas lojas houve controle de acesso, medição de temperatura, higienização de mãos, mas ontem eu conversava com o Felipe Bueno no meio do dia, né, a impressão que dá é que nesses primeiros dias, enquanto a imprensa está de olho, também agentes da prefeitura circulam, né, por esse centro de compras, esses centros de compras, a gente vai ver até cenas como na capa da Folha de São Paulo, né, desculpa, do Estadão, talvez? Na Folha tem uma foto boa, tem um rapaz higienizando a sola do pé. Exatamente isso. Essa aqui. Do Eduardo Quinato, exatamente. Um rapaz usando um borrifador para aplicar um líquido ali, provavelmente álcool, lisoforme, né? Algum tipo de produto de limpeza na sola do sapato. É o que tudo indica de uma cliente, né? Que entrava na loja.
Gente, limpar a sola de sapato de cliente por cliente das lojas da 25 de março e do Brás. Vocês conseguem imaginar essa prática? Cara, vai Sendo ficar- estendida, mantida pelos próximos Esse dias? cara vai estourar o joelho, porque ele tá de cócoras aqui. Não, e tem outra coisa também. A gente está falando de controle de fluxo de clientes, de acesso, medição da temperatura, higienização das mãos, tudo isso na parte interna das lojas, né? E o que se forma? Fila pro lado de fora. E nenhum controle praticamente nas calçadas. Ou alguém acha que em alguma calçada, pensa aí no comércio popular da sua cidade, da sua região. Como é que normalmente é? Lotado. Tem distanciamento social? Não tem. Não vai ser agora que vai ter. Pior, né? O distanciamento social que já não existia, existirá menos, porque se as pessoas não estarão dentro da loja, já que as lojas só poderão receber ali 20% da sua capacidade, essas pessoas vão ficar esperando onde? Do lado de fora, aglomerando ainda mais. Então, na prática, o que acontece na rua, nas calçadas e tal, é muito diferente do controle que se faz dentro das lojas, né? Agora, eu não sabia que a gente estava nesse faniquito todo para consumir, para comprar. Gente, Não o é? que teve de aglomeração de filas ontem nas lojas de São Paulo. Uma demanda reprimida aí. Exatamente. Ontem a gente teve a divulgação do IPCA, deflação. A gente está no menor nível desde 1980. A deflação não é necessariamente uma coisa boa, né? Que a gente que cresceu lá nos anos 80, a gente tem muito medo da inflação. Então, por oposição, quando o Brasil se torna deflacionário, a gente imagina que seja uma coisa bacana e não é. Isso significa que o país está paralisado. Esse resultado foi puxado pelos preços dos combustíveis, mas também de vestimentas, sapatos. Afinal de contas, quem está em casa não precisa comprar sapato novo. Aparentemente as pessoas estavam loucas para comprar sapatos novos. Tanto é que lotaram as lojas ontem na 25 de março. E estão lotando a feirinha da madrugada que acontece no Brás desde as 2 horas da manhã. Então a gente já tem registro de aglomeração durante a madrugada em São Paulo. Ou seja, fora do horário permitido, inclusive, né? Porque o horário que foi permitido para o comércio de rua é das 11 da manhã até as 3 horas da tarde. Mas imagina, você acha que de manhã já não tá tudo funcionando? De madrugada já tá funcionando? Precisando de roupa sim, gente. Sabe por quê? Desde o começo da quarentena, lá 24, 25 de março, a gente vai lavando as roupas. Eu odeio passar roupa. Tô com um monte enorme de roupa na minha mesmo? lavanderia. Não se passa mais roupa, gente. Então, pra ficar em casa na quarentena, não, mas você precisa Hoje não se sair. passa mais roupa, você Ah, pendura, você a não roupa passa, né? fica bacana. Imagina, Megali. Não? Não. Não, uma camisa, sim. Uma camisa de botão. Uma camisa, uma calça, tudo, né? pô? Você passa tudo. Ok, Eu a gente odeio passa passar cueca. roupa. Basicamente cueca. Não, mas até cueca. Mas enfim, as minhas roupas estão lá, né? Tem um bolo enorme, gigantesco de roupa pra passar e eu tô empurrando com a barriga. Quer que eu passe? Eu adoro passar roupa. Sério, Mas eu Gina? detesto lavar roupa. A gente Ah, pode, gente, a gente faz pode uma dar uma troca. combinada. A força isso aí. Gente, agora eu tô usando, por exemplo, uma camiseta que eu não usava, assim, eu acho que fazia uns 4 anos, talvez. Estava lá no fundo do armário e ela apareceu, plim, simplesmente brotou. Porque, né, essa mudança de postura que a gente tem nesse Quero relacionamento comprar social. roupa porque tenho preguiça Não de quero passar. Aham. Vamos falar mais da Ah, esse flexibilização pessoal pega no meu pé, gente. Claro, louco. é o único objetivo. Vamos falar mais da flexibilização da quarentena, falar mais do comércio no Rio de Janeiro. Fala aí, Cristiano Pinho. A partir de hoje, os shoppings voltam a funcionar na capital fluminense seguindo novas regras. A antecipação da reabertura em uma semana foi anunciada ontem, após uma reunião entre o prefeito Marcelo Crivella e empresários do setor. Um dia antes, a Justiça derrubou a Fala pessoal, aqui é o flexibilização do isolamento social no estado e no município. As lojas poderão ficar abertas de meio-dia às 8 da noite, com até 1/3 de ocupação nos estacionamentos. Praças de alimentação devem seguir fechadas, assim como espaços de jogos e festas. Restaurantes só poderão funcionar pelo sistema de delivery ou retirada. Na cidade também voltaram a abrir as portas concessionárias de veículos e lojas de móveis e decoração. Informação sobre o coronavírus no mundo. Fala, Alessandra de Lorenzo. O governo do Chile amplia a quarentena obrigatória para as cidades de Viña del Mar e Valparaíso. Segundo o Ministério da Saúde chileno, a medida foi tomada porque a taxa de mobilidade continua abaixo de 40% na região. O objetivo é que pelo menos 60% da população fique em casa. Barreiras sanitárias foram ampliadas também na capital Santiago. São 148 mil casos de Covid-19 e cerca de 2.500 mortos no país.
Já nos Estados Unidos, regiões que não haviam sido severamente atingidas pela pandemia agora registram uma onda de infecções. A alta ocorre após todos os estados norte-americanos relaxarem medidas de isolamento social. O país tem cerca de 2 milhões de casos e 114 mil mortos. Em todo o mundo, há 7 milhões e 300 mil infectados, 3 milhões e 400 mil pacientes recuperados e 415 mil mortes provocadas pelo coronavírus. 7 horas 25 minutos.